Alô, astronautas! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês algumas das reações mais comuns dos espíritos quando nos veem conscientes fora do corpo, quando eles percebem que nós estamos conscientes fora do corpo. Mas antes de dar continuidade, botãozão vermelho aí embaixo escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos que eu postar aqui. Deixem o seu gostei, comentem aí embaixo suas dúvidas, experiências e sugestões, e dicas, ensinamentos e tudo mais a respeito do tema desse vídeo, certo? E também fiquem à vontade para compartilhar com outras pessoas o tema do vídeo, enfim, se vocês acharem que esse vídeo pode ajudar alguém. Vamos lá. É interessante notar as reações diversas dos espíritos quando percebem que nós estamos conscientes fora do corpo. Obviamente que isso não é uma coisa comum. Daí as reações deles são diversas. E o que vai acontecer quando isso acontece depende da reação deles e depende da nossa e vice-versa. E vamos direto ao que interessa. A reação mais comum, lembrando que são experiências pessoais minhas, por isso que eu coloquei aqui, tá? Então eu recomendo você tenha suas próprias experiências. Vamos dar prosseguimento ao primeiro item. A primeira reação que eu coloquei aqui é: eles saem correndo na direção oposta. Quando isso acontece de um espírito ver que você está consciente fora do corpo e correr na direção oposta, ele pode estar aprontando alguma coisa e correu para que você não perceba, e já pode ter tido contato também com outras pessoas conscientes fora do corpo, por isso ele correu. Ele pode estar aprontando alguma, ou seja, ele não quer que você perceba. Também ele pode correr simplesmente com medo, porque já deve ter sido atacado por outro projetor, ou deve estar correndo porque aquilo é inusitado para ele. Enfim, isso pode acontecer. Não é só os encarnados, como as pessoas dizem, que tem medo de espíritos. Os espíritos também têm medo de encarnados, dependendo de quem é o encarnado, certo? Então esse é o primeiro item, eles saem correndo na direção oposta. Então, antes de você tomar qualquer atitude quando o espírito sai correndo na direção oposta, analise muito bem aquela situação para saber o que você vai fazer. Claro que não é porque ele correu que ele vai estar aprontando alguma coisa, certo? Ele pode estar com medo de você. Vocês entenderam? O segundo item é: escondem-se de nós, certo? Isso também acontece, além de correrem na direção oposta, eles também escondem-se de nós. O que eu falei no primeiro item serve também para o segundo. Quando eles escondem-se de nós, eles podem estar com medo, eles podem estar aprontando alguma e não quer que nós saibamos. E quando eles estão com medo, eles podem, como eu disse, ter encontrado, é bem parecido com o item 1, outro projetor que outra hora, né, dependendo da reação que eles tiveram, atacaram eles, então eles resolvem se esconder. Ou podem estar aprontando alguma. Sempre deixando bem claro que é bem legal a gente analisar a situação antes que a gente tome alguma providência de ir atrás do espírito ou deixar para lá, certo? Reflitam sobre isso. O terceiro item é: tentam conversar conosco amigavelmente. Isso é bem legal. Alguns tentam conversar conosco amigavelmente, nos ensinar alguma coisa, compartilhar alguma coisa conosco. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava estudando bastante para o Enem, veio me ensinar sobre matemática, que eu estava com dificuldade. Ele pegou uma pranchetinha, um caderninho do tamanho desse aqui, e veio me ensinar sobre matemática. Foi uma coisa bem interessante, até bem chata, mas enfim, foi interessante. Outros me abordaram para conversar sobre espiritualidade, Anunnakis. Uma senhora me abordou para pedir, enfim, que mandasse um recado para os parentes, entes queridos. As abordagens acontecem para diversos fins, certo? Outra também uma vez me abordou para que eu dissesse para a mãe dela, me deu o número de telefone, me deu o endereço, me deu tudo, para que eu dissesse onde ela se encontrava, quem tinha matado ela, enfim. É sempre bom a gente analisar cada situação para que a gente não meta os pés pelas mãos. Eu acho que vocês entenderam a expressão, deve ter aí no estado de vocês, certo? O quarto item é: eles são agressivos, né, conosco e partem para cima. Nesse caso pode ser considerado um espírito agressivo que parte para cima de você. Se ele ficar só xingando e lhe maldizendo, não ligue para isso, você não precisa ligar. Mas nesse item 4, a questão de partirem para cima e serem agressivos, aí você vai analisar. Se você der aquela voz para ele parar, você te manter a postura firme e serena, e mesmo assim ele partir para cima, você pode usar um ataque energético, ou uma defesa, né? Uma defesa energética contra ele. Agora, se você vê que é um espírito mais forte, tipo
um considerado como mago negro, aqueles espíritos que têm conhecimento de magia, que as pessoas chamam de mago negro, eu recomendo você, se não se sentir preparado, ou se você não sentir-se preparado, volte para o seu corpo, que é bem interessante isso, certo? Você pode também tentar conversar antes, se ele for agressivo e querer partir para cima e dizer, ó, tudo bem, eu quero conversar o que houve, né? O que posso ajudar você, o que está acontecendo, certo? É sempre bom a gente analisar cada situação para que a gente não meta os pés pelas mãos. Beleza? Até porque lá, assim como a Terra lá é o espaço dos espíritos, é também o nosso, porque nós também estamos em espírito quando nós estamos lá. Então também é a nossa casa. Certo? Vamos analisar cada situação com cuidado nesses casos. E o quinto item, eu estou lendo aqui, eles são diferentes, eles não ligam para isso. Tem realmente espíritos que não ligam se você está consciente ou não. Eles não estão aprontando nenhuma, eles não estão querendo pregar peça em você, então eles não estão nem aí se você está consciente ou não. Simplesmente eles seguem o caminho deles e não ligam se você está consciente ou não. Para eles, tanto faz. Quando eles reagem de forma mais natural é porque eles já devem ter encontrado outro tipo de projetor. Ou seja, eles já devem ter tido experiência com outros projetores. Beleza? Agora o sexto item, eles pedem ajuda para se comunicar, como eu tinha citado antes, com os seus conhecidos. Isso é muito comum, como eu tinha citado antes para vocês. A moça que pediu para mim entrar em contato com a mãe dela, ela falou, ó, eu só vou conseguir ficar em paz depois que a minha mãe souber o que aconteceu. Porque até agora eu não estou me sentindo bem, ela realmente estava em um estado bem ruim. A outra senhora que me abordou no bairro astral, lá nesse plano astral, ela me abordou e pediu para mim entrar em contato com as irmãs dela, que eram duas irmãs, era a senhora já, as três eram de idade. Só que eu fui informado que, pelo meu amparador, que as irmãs daquela senhora já tinham desencarnado, estavam em um plano, estavam em um estágio do plano astral mais elevado do que o daquela senhora. Que ela também achava que as irmãs ainda estavam vivas no plano físico, com o corpo físico, vocês entenderam. Beleza? Então é sempre bom a gente analisar cada situação e dizer, eu vou abrir o peito e dizer, eu vou ajudar. Não é assim, certo? Vamos analisar com calma, pedir orientação dos amparadores. Se eles não responderem, você usa o seu bom senso, certo? Agora vamos para o item 7, que tentam assustar-nos com a intenção de que percamos a nossa lucidez. Eu estou lendo aqui. É bem interessante esse item 7, porque, como eu disse antes, eu citei anteriormente, vários espíritos eles conhecem, já tiveram experiências anteriores com projetores conscientes. Claro, projetores conscientes e inexperientes, que eles pregaram aquele susto. Tem uma diferença entre ataque e susto dos espíritos zombeteiros. Um ataque é quando ele vem direto para cima de você e não hesita em tentar fazer algum mal para você psicológico. Então, se o espírito pula na sua frente, ele aparece com aquela cara monstruosa e tal e tenta lhe assustar, é um espírito zombeteiro que quer que você perca a lucidez. Quando isso acontece, se for na sua casa, ele pode estar aprontando alguma e não quer que você saiba. Pode ser o que o pessoal chama de obsessor, assediador e etc e tal. Se for fora da sua casa, pode ser um espírito zombeteiro que realmente gosta de fazer esse tipo de coisa. Já teve outras experiências, como eu falei, com projetores conscientes, e quer assustar você para que você perca sua lucidez, porque a graça dele é essa, ele é zombeteiro, certo? Se for um mago negro, ele não quer que você perca a lucidez, ele simplesmente quer causar um trauma para você para que você não tenha outras experiências, porque uma coisa é você perder a lucidez em uma projeção, outra coisa é você ficar traumatizado, certo? E também impedir que você evolua para ter trabalhos mais a fundo com as projeções conscientes, certo? Espíritos como o do item 7, eu estou ressaltando para vocês, devem ter encontrado outros projetores conscientes em outras oportunidades. Eu tenho uma experiência, um relato aqui do cabaré dos vampiros, no ninho dos vampiros, em que a dona do cabaré falou, ele está consciente, ele é um projetor consciente. Eu tenho um vídeo, dá uma olhada lá que eu relato essa experiência. Então ela já deve ter tido outras experiências com projetores conscientes, obviamente, para ela saber sobre isso. Alguns sabem sobre isso, nem que um pouco, mas eles sabem, certo? Lembrando sempre que se você encontrar alguma coisa bem ruim, bem complicada fora do corpo, não é sempre que a gente encontra, é difícil, mas às vezes acontece. Eu recomendo você, se você não estiver preparado, volte para o corpo, é o mais seguro. Você não é uma pessoa medrosa por fazer isso, você é uma pessoa prudente. E comente suas dúvidas aqui embaixo, suas experiências, dicas, sugestões e etc. sobre o tema desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo.